Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Camilo Rogério, sou advogado e você que já acompanha aqui no canal sabe sobre essa técnica de estudos que eu acho bastante interessante, que é a técnica marcando na lei. E no vídeo de hoje eu vou passar para vocês algumas dicas aí sobre alguns artigos que caem no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para escrevente técnico judiciário. Tá? Estamos aí há mais ou menos 2 meses de acontecer a prova e eu acho relevante que vocês tenham essas dicas, certo? Eu começo falando que eu sei que diversas pessoas que prestam esse concurso não são advogados, não são da área do direito, né? Então, eu acho muito relevante essa explicação acerca do processo civil, porque me ajudou bastante quando eu ainda não estudava o direito e estudava ali para um concurso ou outro, né? Então, acho que isso vai ajudar bastante você também, certo? Prestem bastante atenção. Aqui no próximo slide a gente vai ter bastante texto, mas fique tranquilo que, apesar de ser bastante texto, o vídeo é relativamente curto e você vai gastar o mesmo tempo que você gastaria para ler o artigo. A diferença é que aqui, acompanhando o vídeo, você vai ter ali a marcação, né? A marcação do que é mais relevante. E por fim, a gente vai passar aí por 10 questões de fixação para esses artigos muito importantes e que caem bastante na prova. Pessoal, vamos lá. O processo civil, ele acontece como se fosse uma linha do tempo. Então, esse aqui é como se fosse um marco inicial. E aí você tem toda uma linha do tempo que representa ali o processo civil. Aqui, ele começa com um pedido. Via de regra, ele começa com um pedido. E após, né, a parte fazer um pedido, a outra parte, né, a parte requerida, ou o réu, no caso, ele vai se defender, então ele vai contestar. Vou escrever assim que fica melhor, né? Ele vai contestar. Após a contestação, é possível que aqui o autor do pedido, né? Nós temos aqui autor e réu, representados dessa forma, tá? É possível que o autor apresente aí uma réplica. Não são em todos os casos, né, que isso é possível, mas vou colocar aqui para você entender um pouco desse procedimento. Feito isso, pessoal, o que o juiz vai fazer? Ele pode já decidir o processo, né? Ele pode aqui já emitir uma decisão terminativa, uma sentença nesse ponto, ou ele pode achar necessário uma audiência, ou eventualmente apresentação de provas, certo? E ali, após essas etapas aqui, vai ter percorrido todo um tempo aí, né? Isso aqui a gente está falando de vários meses na prática. Aí, pessoal, o processo civil, ele autoriza que o juiz, ele venha aqui e emita a sentença, olha só, tão esperada sentença, certo? E aí, sobre essa sentença, há a possibilidade da parte recorrer. Então, você vai ter ali um recurso. Veja só. Você faz um pedido, a outra parte contesta, depois tem a réplica, depois tem uma eventual audiência, não são em todos os casos. Aí o juiz ele vai determinar a apresentação de provas e depois ele vai vir com a sentença, né? Depois que o processo estiver já saneado, ou seja, já organizado, ele vem com a sentença. E aí, sobre a sentença, cabe o recurso. No recurso, você tem a resposta ao recurso, que é chamado de contra-razões. Vou abreviar assim. Contra-razões, e aí, com o recurso, com as contra-razões também, né, com a resposta ao recurso, você vai ter um acórdão. Por que acórdão? Ora, a sentença é proferida por um único juiz, né? Um juiz. Já o acórdão, você vai ter um colegiado de desembargadores decidindo, certo? Então, por isso é um acórdão, onde todos ali acordam em julgar a causa daquela forma. Tá? Em decidir daquela forma, ok? E aí, depois desse acórdão, você vai ter um cumprimento de sentença, né? Você vai iniciar aqui o cumprimento de sentença. Que, na verdade, né, se for modificado, se o acórdão modificar a sentença, você vai ter um cumprimento do acórdão, mas, via de regra, é um cumprimento de sentença aí que leva esse nome, né? Um cumprimento. Você vai iniciar um procedimento para cumprir a sentença ou a decisão, certo?
que vai acontecer aqui, aí a outra parte vai poder falar novamente, mas dentro disso que foi decidido, ou seja, até a efetiva satisfação da situação, certo? Então, o processo civil ele é basicamente isso. Eu sei que essa explicação é muito simples para você que já está na faculdade, mas para muita gente vai ajudar, certo? Você precisa ter essa visão do processo civil. E aqui você vai ter procedimentos, você vai ter artigos do processo civil para todas as etapas, para o pedido, para contestação, para réplica, para audiência, para apresentação de provas, bem como os tipos das provas, né? Você vai ter diversos artigos aí elencando essas provas, para a sentença, né? Como que ela vai ser proferida ali, as situações, né? Em que haverá a sentença, uma sentença que extingue o processo, com resolução do mérito, sem resolução do mérito, ou seja, diversas situações. Os tipos e prazos de recurso, tá? O modo de contrarrazoar, a sistemática que vai se dar o acórdão, né? Porque aí você já está no tribunal, e ali o cumprimento de sentença. Você vai ter diversos dispositivos, diversos artigos sobre cada situação dessa. Então essa é a explicação inicial aqui, muito relevante para você. Aqui no vídeo de hoje a gente vai falar dos atos processuais, tá? Atos processuais. E eu vou falar especificamente dos artigos 188 a 192, tá? Que realmente cai bastante aí na prova e você precisa saber, ok? Então, basicamente essa é a explicação. Bem-vindos aí ao Marcando na Lei. Aqui a gente já tem uma boa quantidade de texto, mas como eu falei, não se assustem porque vai ser bem tranquilo. Você vai demorar o mesmo tempo que demoraria para ler sozinho, só que aqui você vai ter o Marcando na Lei, né, acompanhando aí você, certo? Então vamos lá. Artigo 188. Os atos e os termos processuais independem de forma. Olha só que importante isso aqui. Salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Então, aqueles que preenchem a finalidade essencial, considera-se válido o ato, ok? Porque ele independe de forma. Os atos processuais são públicos. Então essa aqui é a regra, veja só. Todavia, tramitam em segredo de justiça os processos. Aqui você tem 4 situações em que tramitam os processos em segredo de justiça. E vamos grifar o principal aqui, ok? Exija o interesse público ou social. Olha só, vamos grifar isso aqui. Que versem sobre casamento. Eu só vou grifar isso, tá? Por quê? Ora, porque aqui todo o restante diz respeito, de certa forma, a um casamento, né? A uma união. Então, veja só. Casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. Então, vou grifar esse termo também, crianças, né? E adolescentes. Perfeito? Então, casamento, crianças e adolescentes e derivados, né, vamos dizer assim, aqueles que fazem parte desse conjunto, também segredo de justiça. Em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. A privacidade, apesar de serem termos parecidos, pessoal, aqui ele fala a intimidade. Então, se apegue a esse termo, não é à toa que nós grifamos, ok? Que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral. Tá? Então, vou grifar isso aqui. Desde que, isso aqui é muito importante, ó, a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Desde que a confidencialidade comprovada, certo? Seja comprovada. Isso é importante nós grifarmos. O direito de consultar os autos de processo que tramitem em segredo de justiça e de pedir certidão em seus atos é restrito às partes. As partes e quem mais? Os procuradores, logicamente, aí os advogados, né? O terceiro que demonstrar interesse público, então aqui a gente está falando de um terceiro, uma terceira pessoa que não está no processo. Aliás, interesse jurídico, né? Interesse público não, interesse jurídico, pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença. O que é isso?
dispositivo da sentença, para você que não é do direito aí, né? Dispositivo da sentença nada mais é do que o finalzinho ali da sentença, que é o que ele efetivamente decidiu. Ele vem com com toda a fundamentação ali e lá no finalzinho ele decide efetivamente o que vai ser, como vai ser, certo? Bem como de inventário, então ele pode exigir, requerer, melhor dizendo, certidão do dispositivo, do inventário e partilha resultantes do divórcio ou separação. Lembrando que tem que demonstrar interesse, tá? Vou até colocar aqui, mudar um pouco a cor agora. Pronto, demonstrar interesse. Versão do processo sobre direitos que admitam autocomposição. O que é autocomposição? São as partes se comporem, né? São as partes entrarem no acordo ali, né? O juiz não vai impor, então as partes fazem um acordo. É lícito as partes plenamente capazes, tá? Então, é lícito, no caso de autocomposição, as partes plenamente capazes de estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre seus ônus. Então, vamos lá. Então, as partes podem ali, se for uma situação que admita que elas entrem num acordo, que tenha autocomposição, elas podem realizar mudanças no procedimento, olha só, para ajustá-los às especificidades e convencionar sobre o quê? Então, elas podem convencionar sobre os ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Olha só aqui, ó. Antes ou durante o processo, nesses dois momentos, tá? Então, isso é importantíssimo que você saiba também. De ofício ou a requerimento. O que é de ofício? De ofício é o juiz fazer sem consultar as partes, né? Sem se apegar em nenhum pedido, vamos dizer assim, de uma parte ou de outra, tá? Então, ele vai agir de ofício. Ou a requerimento, veja só, de ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas nesse artigo. Então, as partes vão fazer uma convenção ali sobre alguma coisa e o juiz vai controlar a validade disso, tá? Recusando-lhes, então o juiz vai recusar o quê? A aplicação somente nos casos de nulidade, inserção abusiva em contrato de adesão, vou só grifar o contrato aqui também, ou em alguma parte que encontre manifesta situação de vulnerabilidade. Então, são basicamente aí 3 situações, né? As partes elas podem convencionar mudança no procedimento e o juiz ele vai recusar essa convenção se ele verificar que é um caso de nulidade ou que é um caso de inserção de cláusula abusiva em contrato ou vulnerabilidade, certo? 3 situações ali que o juiz pode recusar. De comum acordo, aqui no 191, né, nós estamos. Então, de comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário, olha só. De comum acordo, quem? Juiz e partes podem fixar calendário para a prática de atos processuais, quando for o caso. Então, isso é possível. O calendário vincula as partes e o juiz, olha só. E os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente justificados. Então, uma vez estipulado no calendário, você não pode alterar mais, ainda que foram as próprias partes que convencionaram aquele calendário, tá? Quando que pode ser alterado? Se houver uma justificativa, em casos excepcionais. Deixa eu afastar essa tela aqui. Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Ora, se as duas partes elas estipularam datas ali no calendário, então dispensa a intimação, porque foi a própria parte que escolheu aquela data, então ela tem que cumprir. Essa é a ideia, tá, pessoal? Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa, tá? Em todos. Em quais? Em todos. O documento redigido em língua estrangeira, tá? Documento em língua estrangeira. O que acontece com ele? Somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática. Então, tá. Quando acompanhado de versão para a língua portuguesa, olha só,
tramitada por via diplomática ou pela autoridade. Deixa eu sumir essa tela aqui, peraí. Ou pela autoridade central ou firmada por tradutor juramentado. Então você tem aqui um ou, né? Pela autoridade central ou firmada por tradutor juramentado. Então, é basicamente aí o documento de língua estrangeira que está acompanhado de versão para a língua portuguesa, que foi tramitada por via diplomática ou pela autoridade central ou firmada por tradutor juramentado. Então, aqui a gente já pode passar para as questões de fixação, certo? Atos processuais possuem forma específica? O que a gente acabou de ver lá? A gente acabou de verificar que não possuem forma específica, eles têm que atingir a finalidade, né? Finalidade. Você acabou de ver isso. Processo com interesse social pode ser protegido por segredo de justiça? É um interesse social, é um interesse da sociedade, né? A gente pode pensar dessa forma, mas acabamos de ver que por interesse público ou social pode sim ser protegido por segredo de justiça, tá? Então, a resposta aqui é sim, e eu mostro para vocês aqui, ó. Público ou social em segredo de justiça, veja só, ok? Arbitragem sempre será segredo de justiça? Você acabou de ver aqui comigo que arbitragem pode ser segredo de justiça desde que, lembra do desde que? Desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada em juízo. Olha só. Então, sempre será? Não. Sempre não. Terceiro interessado tem acesso ao processo em segredo? Lembra? O terceiro, ele demonstrou interesse e aí ele pode ter acesso ao processo em segredo de justiça. Não, essa resposta está errada. Ele não tem acesso, tá? O que ele pode solicitar? A certidão do dispositivo da sentença, lembra? Dispositivo, aquela parte da sentença que o juiz realmente decide o feito, né? E também a certidão de inventário e partilha nos casos aí de divórcio, se for o caso. As partes podem convencionar sobre deveres processuais. Ora, você tem um Código de Processo Civil, CPC, e aí, de repente, as partes podem convencionar sobre deveres processuais. Faz sentido isso? Bom, eu estou falando desse jeito justamente para tentar confundir você, porque a gente acabou de ler que sim, podem, tá, pessoal? A gente acabou de ler e eu mostro aqui para vocês. Aqui, ó. Versando o processo sobre direitos que admitam a autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes de estipular mudanças no procedimento. Convencionar sobre deveres processuais. Então, é plenamente possível, certo? Mudanças no processo podem ocorrer somente durante o feito. Ou seja, lembra daquela linha do tempo aqui do processo? Mudanças no processo podem acontecer somente durante o feito? Não, pode acontecer também antes do feito, pessoal. Pode acontecer. Como isso, por exemplo? Um exemplo é um contrato, quando você faz um contrato e convenciona alguma coisa lá, né? Por exemplo, as partes terão prazo de tantos dias para fazer tal coisa, tá? No contrato. Esse é um exemplo, tá? Então, somente durante o feito? Não, antes ou depois do feito, elas podem convencionar mudanças. O juiz só poderá recusar a convenção no caso de abusividade no contrato? Tá estranho, né? Não é isso, tá? Então, se você respondeu que não, porque aqui ele fala só poderá, não. Então, se você respondeu que não, está correto. Porque tem outras situações, né, que a gente viu agora há pouco ali, que se o juiz verificar abusividade no contrato, é o que está aqui, né, mas também vulnerabilidade e também aqui, ó, eu mostro para vocês, e nulidade. Então, você tem aqui nulidade, vulnerabilidade e inserção abusiva em contrato de adesão. Partes podem convencionar um calendário próprio para os atos? Acabamos de ver, a informação está fresquinha, né? Sim, podem convencionar um calendário que vai vincular as partes e o juiz. E aí, a vinculação desse calendário dispensa a intimação, a necessidade de intimação. Não precisa intimar. Se não houver consenso, o juiz de ofício pode estipular calendário próprio para as partes? Não é assim que funciona, olha só. Cadê a pegadinha aqui, ó?
O juiz de ofício? Não, pessoal, a gente acabou de ver o que aqui, ó. Que o calendário vincula as partes do juiz. Aqui, ó, de comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário. Então, não tem nada de ofício aqui, né? Então, de comum acordo. Opa. E, por fim, aqui, o documento estrangeiro tramitado por via diplomática pode ser juntado ao processo sem tradução juramentada? Será? Pode sim, acabamos de ver isso. Ué, mas espera aí, um documento estrangeiro pode ser juntado sem tradução juramentada? Sim, pessoal, porque aqui, ó, lembra? Ele tem que vir acompanhado com a versão da língua portuguesa, tramitada por via diplomática, ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado. Então, são outras hipóteses aí, tá? Ou uma, ou outra. Então, não necessariamente precisa da tradução juramentada, certo? É isso que o artigo traz. Então é isso, fizemos uma breve revisão sobre esses artigos. Com certeza você aproveitou bastante aí esse tempo, né? Seria o tempo que você teria lido os artigos e grifado aí na sua casa, mas aqui com esse acompanhamento e com as questões de fixação, com certeza ficou muito mais claro para vocês. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima!